e amém. Tome o seu lugar, abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 1. Abacuque, capítulo 1. Muitos irmãos não estão presentes hoje. Talvez seja por causa do mês de dezembro. Tem gente que trabalha muito nesse mês. Tem gente que se perde muito nesse mês. Tem gente que se desvia muito nesse mês. Mas eu louvo a Deus por você estar aqui. Vamos lá? Eu estava meditando essa tarde de hoje nesse livro. É um livro de um profeta chamado Abacuque. E esse nome significa abraço. E que Deus nos abrace hoje. E que nós sejamos abraçados pela boa mão do Senhor. Que o braço forte do Senhor nos envolva nessa noite de hoje. Abacuque significa abraço porque na época que Abacuque viveu, existia um abandono em massa de crianças. E alguns comentaristas vão discorrer e pensar que talvez ele também tenha sido abandonado. E alguém que pegou ele, colocou o nome dele de abraço, porque no abandono sempre tem alguém que nos abraça. E eu quero dizer para você que quando alguém te abandonar, não se esqueça de que Deus está sempre disposto a te abraçar. Ah, pastor, estou vivendo um tempo tão depressivo, estou vivendo um tempo tão difícil, estou vivendo um tempo tão, de tantas amarguras. Então que o Senhor te abrace, que você se sinta abraçado por Jesus, que você sinta o abraço do Senhor na tua vida. E aí o versículo de número 1 do capítulo de número 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. E aí o Abacuque, ele vai escrever do verso 2 em diante. O Abacuque, pensa alguém depressivo. Pensa alguém chateado da vida. Tem alguém aqui assim? Ninguém, só o pastor. Pensa alguém que está, olhando para a situação à volta dele, e causando uma revolta tão grande. E quando eu estava lendo isso hoje à tarde, eu me lembrei dessa semana que passou. Foi uma semana tão ruim para mim. Eu me senti impotente. Meu pastor assaltado na esquina da minha casa, com a minha filha. Uma série de situações acontecendo. E eu lendo esse texto, eu falei, caramba, eu estou igual ao Abacuque. Parece que eu estou vendo algumas falas minhas. Parece que eu estou olhando para alguns pensamentos meus. Talvez você esteja aqui me ouvindo. Talvez você esteja pensando ou falando algumas coisas assim como Abacuque. Ele diz assim no versículo 2. Acompanhe comigo, diz assim, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não? O profeta, ele chega ao ponto de dizer, até quando eu vou falar com o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou falar e não vou ter, os teus ouvidos me escutando? Escuta, essa semana eu falei assim, Deus, até quando o Senhor não vai me ouvir? Parece que a gente, vem uma avalanche de coisas para querer mesmo derrubar a gente. Essa canção que o pessoal aqui da aula da pastora cantou é uma verdade muito grande. O inimigo tenta laços e embaraços para nos derrotar, para nos destruir, para nos abater, para nos colocar, num lugar escuro, depressivo, onde a gente começa a questionar uma série de coisas. E a primeira coisa que o profeta vai dizer é, Senhor, até quando eu vou clamar e você não vai me escutar, Deus? Aí a segunda coisa, ele diz assim, eu gritei violência e não salvarás. Ele diz, em primeiro lugar, olha, eu estou clamando e não tenho me sentido que alguém esteja me ouvindo. A segunda coisa, ele vai dizer, eu grito violência e o Senhor não me salva. Aí o versículo 3, ele diz assim, porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. Escuta, o Abacuque estava tão
deprimido, tão chateado, que ele diz assim: por que o Senhor me permite ver esse cenário todo? Por que o Senhor está me mostrando tudo isso? Por que o Senhor está me mostrando toda essa opressão? Talvez você esteja me ouvindo e você diga assim: pastor, parece até alguns pensamentos meus, porque eu olho para a minha casa, eu olho para algumas situações da minha vida e eu penso: Deus não está me escutando, Deus não está me salvando, Deus está me mostrando esse cenário de caos, uma opressão terrível. E aí o texto, verso 3, continua e diz assim: pois a destruição e a violência estão diante de mim. Pensa como o profeta estava. Talvez seja o cenário da sua vida. Pastor, mas que mensagem é essa? Para me deprimir mais? Não, é para dizer para você que a gente está clamando a um Deus que nos ouve, a gente está clamando a um Deus que nos salva, a gente está clamando a um Deus que nos dá respostas, e a gente está clamando a um Deus que, ainda que o cenário não nos seja favorável, Ele é aquele que muda e que transforma cenários. Ele vai fazer isso na sua vida, Ele vai fazer isso na minha, como Ele fez na vida do Abacuque. Mas a gente precisa chegar num lugar onde Abacuque chegou. Escuta, o profeta estava muito chateado, irmão. Alguém aqui já chegou aqui na igreja assim? Só eu. Você é um santo, você é maravilhoso, maravilhosa, né? Mas o pastor não, às vezes ele chega aqui chateado, ele diz: olha, eu clamo e tu não me escuta, eu grito violência e o Senhor não me salva, porque o Senhor me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão, e a destruição e a violência estão diante de mim. Aí o texto continua e diz assim: há contenda e litígio, e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca. Caramba! Escuta, terça-feira passada o ladrão entrou na minha casa a terceira vez, e eu, no auge do calor do momento, eu falei: não tem justiça para esse sem vergonha, não? Não tem justiça para esses... Não vou falar o termo não é palavrão não, é um termo muito ruim para aquele cara. Eu fiquei me questionando, eu falei: Deus, não tem justiça para ele? Eu estou orando na tua casa, eu estou buscando o Senhor, e o cara entra, destrói a minha casa, e quebrou toda a parte elétrica da minha casa. Pastor, foi roubo? Não, entrou para bagunçar a minha casa, quebrou toda a parte elétrica, arrancou todas as luminárias da casa. Eu falei: Deus, não tem justiça para ele? O Abacuque estava igualzinho. Ele diz assim no finalzinho do verso 4, olha o que diz: por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é... A gente está vivendo isso não, né? A gente não está vivendo esses dias onde o justo, onde aquele que paga os seus impostos, onde aquele que anda reto, onde aquele que busca viver uma vida reta, a gente está... Escuta, o errado passou a ser o certo, e o certo passou a ser o errado. Inverteram a ordem das coisas, inverteram, sabe, a ordem do natural, do certo. Mas o versículo de número 5 até o versículo 4 é um lamento de um homem que tinha o nome de abraço, mas estava se sentindo não abraçado. Talvez você, sabe, tenha um Deus que te abraça, mas você não se sente abraçado por Ele. E eu quero dizer para você, assim como Deus abençoou o meu coração essa tarde de hoje, Deus vai abençoar o seu coração nessa noite também. Assim como eu também me vi diante de uma situação, eu falei assim: mas será que tem que ser assim mesmo? E aí essa tarde Deus falou algo no meu coração, eu quero dividir com você. O verso de número 5 diz assim, vem a resposta de Deus para Abacuque, que diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque reais
realizo. Olha para mim, meu irmão. O cenário era de caos. Um profeta chateado da vida por ver um caos, uma destruição, violência. Mas aí Deus vira para ele e diz assim: Abacuque, fique maravilhado e desvanecido. Esse desvanecido aqui é, sabe o que? É ficar perplexo. Sabe quando algo de muito bom acontece com você, você fica assim, ó. Na gíria lá fora o pessoal diz assim: estou de bobeira. Sabe quando algo de muito bom acontece com você e você fica, a Bíblia vai dizer no Salmo de número 126, ficamos como quem sonha. Como é que é a cara de quem está sonhando, irmão? Cara de bobo, irmão. Falam assim: seu bolo, obrigado. Sabe por quê? Está como quem sonha. Eu quero dizer para você, você vai sair daqui como quem sonha. Você vai viver dias como quem sonha. Deus vai te deixar maravilhado e perplexo diante daquilo que Ele realiza. Escuta, não é uma pessoa que vai fazer por mim. Não é um sistema que vai fazer por mim. Não é uma figura que vai comprar a minha causa. Não, Deus está dizendo assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e fique perplexo, desvanecei, porque realizo. Eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus que faz. Não, tu não entendeu, meu irmão. Era para você dar um mortal para trás e um rodopio no meio do ar. Escuta, você serve a um Deus que faz o que homem nenhum pode fazer por você, querido. Eu tenho certeza que os médicos deram todo atendimento para o rapaz, mas só Deus para levantar ele do coma. Eu tenho certeza que tem gente que gosta muito de você, já fez muita coisa por você, mas só Deus pode mudar a nossa sorte. E Ele diz assim: porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Escuta, a gente não está 12 dias orando à toa. A gente não está orando há 12 dias passando tempo, não. Nós estamos em oração há 12 dias. E ainda que eu não veja hoje, ainda que eu não consiga perceber hoje, Deus vai nos deixar, Deus vai me deixar, Deus vai deixar você maravilhado e perplexo. E Ele está dizendo para nós nessa noite, ainda que eu saia daqui sem ainda ver e estar maravilhado e perplexo, Ele está dizendo assim: porque eu estou realizando. Tem coisa que Deus está fazendo e você não vê, mas Ele está realizando. Tem coisa que Deus está fazendo e a gente não consegue apalpar ainda, mas Ele está realizando. Tem coisa que Deus Ele está fazendo e parece que está oculto, mas uma hora vai brotar, uma hora vai nascer, uma hora vai se manifestar a obra de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Maravilhai-vos e fique perplexo, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Já viu aquelas fofocas que tem? Quando alguém sabe de algo muito bom que aconteceu com você, a pessoa diz assim: não acredito. Quando ficarem sabendo o que Deus vai fazer na sua vida, vai ter gente que vai dizer: não acredito. Eu não acredito que fizeram isso na vida do Dudu. Eu não acredito que fizeram isso na vida do Leandro. Não acredito que ele ficou curado. Não acredito. Quando Deus começou a fazer uma boa obra na minha vida, teve gente que falou assim: eu não acredito que tu tá dando aula na escola dominical. Teve gente que quase botou dinheiro na mesa e falou assim: não, vamos apostar aqui. Eu não acredito que ele está dando aula na igreja. Eu não acredito que esse cara converteu, não. Escuta, tem gente que não acredita na obra de Deus na sua vida, mas Ele está realizando. Bate no ombro de quem está do seu ladinho aí e diz assim: Ele está realizando, coleguinha. Ele está fazendo na sua vida, meu irmãozinho. Deus está realizando. Agora escuta, versículo de número 12, acompanhe comigo, por favor.
E eu já quero encerrar. O profeta vai orar, Alex. Primeiro ele fala da dor dele. E aí Deus fala, eu estou fazendo. Eu vou te deixar maravilhado, vou te deixar perplexo. Aí agora Abacuque vai falar com Deus. Ele diz assim, não és tu, desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Pusestes aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Aí o verso 13 diz assim, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Escuta, o profeta estava no auge do problema. Ele diz assim, o Senhor é um Deus tão puro, que os teus olhos não podem contemplar o mal que estão fazendo. Escuta, às vezes a gente está assim mesmo, se lamentando, se lamentando, se lamentando. Aí Deus, Ele é tão misericordioso, Ele se revela para a gente. Mas ainda não é suficiente, a gente continua o nosso murmúrio e a nossa lamentação. Deus fala, eu vou fazer algo na sua vida, Jesus. Mas aí o Jesus está tão, sabe, bola murcha, mas senhor, essa parada aqui. Escuta, versículo de número 1 do capítulo 2, passa uma página aí, por favor. Do versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 1, o Abacuque começa a oração dele, ele continua ainda nas lamentações, e questionando, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Escuta, talvez tenha gente que esteja aqui hoje, e você também entrou com esse questionamento, por que Deus? Não é talvez, tem alguém aqui, que entrou nessa noite dizendo, por que disso, Deus? Por que daquilo, Deus? Deus, por que disso aqui na minha casa? Por que essa situação na minha vida financeira? Por que essa situação na minha saúde? Por que isso? Por que aquilo? Aí o versículo de número 2, ou versículo 1 do capítulo 2, Deus dá uma resposta. Olhe para o seu irmão, diz assim, Deus hoje tem uma resposta para você. Versículo 1 diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei? Escuta o verso 1, é a voz do Abacuque dizendo, eu vou para a torre de vigia, eu vou para a fortaleza, eu vou vigiar, porque eu quero ver a resposta de Deus da minha. Você tem uma queixa hoje? Porque às vezes a gente é tão crente, né? Que a gente chega aqui, a gente veste uma roupa de crente, faz uma cara de santidade, ó Senhor. Mas aqui dentro, e aqui, a gente está cheio de queixa. Escuta, Deus não quer ouvir palavra bonita, Deus quer ouvir seu coração hoje. A Cristiane diz que eu faço umas orações muito engraçadas, ela até saiu agora. Ela fala, Júnior, você faz umas orações muito engraçadas. Eu falo, Cristiane, eu não tenho como mentir para Deus. Salmo de número 139 diz, se eu fizer a minha cama lá na beira do abismo, até lá Deus me acha. O Salmo de número 139 diz que antes que a palavra me venha à boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Como é que eu vou esconder as coisas de Deus? Eu posso esconder de você, eu posso esconder de um monte de gente, mas de Deus eu não consigo esconder nada. Então é melhor falar o que está aqui dentro. Mas eu falo para Ele no lugar certo. Sabe aonde? Eu falo para Ele no lugar de oração, eu falo para Ele no lugar secreto. Tem gente que fala das suas queixas para todo mundo, mas não fala para Deus. Vai na padaria, reclama. Vai no mercado, na fila do mercado, reclama. Vai na manicure, reclama. Vai vai lá cortar o cabelo no Marlon, no Vinícius, reclama. Vai no barbeiro, reclama. Escuta, pastor, é errado eu apresentar minha queixa para Deus quando eu estou no lugar secreto?
Eu estou falando com a pessoa que pode resolver o meu problema. Abacuque diz assim: eu vou para a torre de vigia. Eu não sei como é que tu entrou aqui. Eu não sei como estão os teus dias. Eu não sei o que passa com você. Mas eu quero dizer para você: vai para a torre de vigia. Vai para o lugar da fortaleza. Vai para o lugar alto. E vai lá vigiar e dizer assim: Deus, eu vim aqui ouvir a tua resposta à minha queixa. Escuta, a gente está em 12 dias orando aqui, 6 horas da manhã, irmão, um desafio todo dia para mim e para a Cristiane. E quando Deus falou sobre esse tempo de oração, eu pensei assim: eu vou deixar a Manu e a Gabi em casa dormindo junto com a Raquel, e eu vou para a igreja junto com a Cristiane, acabar, eu volto para casa, pego a Manu, levo para a escola, depois eu volto para casa para levar pão para as meninas comer, e Deus falou: para com esse teu programa. Eu quero a família toda. Eu quero que você leve todo mundo da sua casa. Mas a menorzinha não acorda. Enrola ela, traz ela, bota ela dormindo. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E todo dia a bichinha dorme ali no colchãozinho ali. Hoje ela levantou, acordou. Escuta, desafio para a gente, irmão. Teve um dia que foi tão desafio que a Cristiane nem dormiu. Ela estava com medo de perder a hora. Sabe por quê? Porque a gente tem um encontro marcado na torre de vigia. Eu tenho um encontro marcado lá na torre de vigia para um lugar de vigilância. Por quê? Porque nesse lugar de vigilância Deus tem algo para revelar o meu coração. Deus tem algo para falar comigo que eu preciso. Eu não sei você, mas eu sei das minhas necessidades. E eu não estou falando de necessidade financeira. Eu não estou falando de necessidade de alimento, de roupa, não. Eu estou falando de necessidades espirituais, daquilo que eu preciso em Deus. Escuta, só tem um lugar onde eu posso ouvir essa resposta. Pastor, onde é? É no lugar secreto, na torre de vigilância. E aí o versículo de número 2 do capítulo 2 diz assim: o Senhor, escuta, tu quer resposta, meu irmão? Tu quer que Deus se revele para você? Tu quer que Deus se manifeste para você? O que você está fazendo? Qual o posicionamento que você tem para você receber uma resposta de Deus? Queixa a gente pode ter. Agora o problema é o que eu faço com essa queixa. Abacuque decidiu: eu vou apresentar minha queixa ao Senhor. Ele apresenta, depois ele corre para o lugar alto, para o lugar de vigia. Ele diz assim: eu vou ficar aqui esperando a resposta. Escuta, irmão, estou há 12 dias esperando a resposta. Amanhã 13 eu vou estar aqui de novo esperando a resposta. Até terminar essa jornada de oração, eu vou estar esperando a resposta do alto. E eu sei que Ele vai me responder. Eu sei que Ele vai te responder. Por quê, pastor? Porque Ele diz: eu estou realizando grande obra. Eu vou te deixar maravilhado, eu vou te deixar perplexo. Quando se contar a tua história, tem gente que não vai acreditar. Olha para o seu vizinho e diz assim: quando eu te contar a minha história, tu não vai acreditar. E não é história de pescador igual os irmãos aí que ficam... passam lá na peixaria para pegar, fica tirando foto com o peixe da peixaria. Não é verdade, irmão? Aleluia. Verso 2, e eu encerro. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Deus tem uma visão para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para essa igreja, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a tua vida financeira, para a tua vida profissional, para os teus negócios, para a tua área emocional. Deus tem uma visão. O grande problema
é que a gente está trabalhando em visões que Deus não tem para a gente. E a gente trabalha, fica suado, igual eu estou suado, não tem resultado, e a gente tem queixa. Por quê? Porque Deus quer comunicar a visão que Ele tem para nós, mas a gente não para ir para o lugar de vigilância para a gente ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Ele diz assim: olha, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Escuta, sabe o que é isso? Passar, a pessoa passar e ela lê, ainda que ela passe correndo, é ter uma visão muito clara, é ter uma comunicação muito limpa do que Deus quer. Eu quero dizer para você, a visão de Deus nunca traz confusão para a nossa vida. A visão de Deus sempre vai trazer paz para a gente. A visão de Deus nunca vai me trazer, perturbação. Não, a visão de Deus pode ser algo muito louco, mas vai me trazer segurança e paz. A visão que Deus tem para a minha vida, irmão, pode ter gente que não vai fazer uma boa leitura dela, mas eu vou ter paz e eu vou saber. Se eu passar correndo, eu sei qual é a visão, eu sei o que Deus pensa ao meu respeito. E a Bíblia diz: eu sei muito bem os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que vocês desejam. Deus tem uma visão para a tua vida. E para terminar, versículo de número 4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, vírgula, mas o justo, quando eu li isso, a minha vida mudou. O meu justo viverá pela fé. Essa igreja está de pé por causa da fé e vai continuar por causa da fé. Que você saia daqui, entenda, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Sai daqui para viver uma vida de fé. A gente não é aqueles que vivem pelo que a gente vê. Nós vivemos por aquilo que cremos. E eu creio que o meu Redentor vive. Só dá um pulo lá agora no capítulo de número 3 e eu encerro. Acho que eu já falei, eu encerro 3 vezes. É porque todo pregador, quando fala eu encerro, ele está só mentindo para você acreditar. Só para você relaxar e falar assim: ai, graças a Deus, ele está acabando. Aí quando ele falar o segundo eu encerro, ele está na metade da mensagem. Se falar o quarto encerro, irmão, já começa a orar e repreender, que o inimigo está furioso. Capítulo 3, verso 2 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Escuta, onde que o Abacuque está? Na torre de vigia. E aí ele diz assim: eu ouvi as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí ele diz: aviva a tua obra. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. E o versículo de número 17 é o verso mais conhecido desse livro. E é onde eu queria chegar para a gente encerrar a mensagem. Abacuque agora já é um homem mudado. Ele não é o mesmo cara. Ele não é o cara cheio de queixo, cheio de lamentações. Ele não é o cara que tinha um abraço, mas não se sentia abraçado. Agora ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar altaneiramente.
ao mestre de canto para instrumentos de corda. Pastor, o que é isso? Escuta, Abacuque estava cantando salmos. Eu quero dizer para você, você vai sair da queixa para uma canção de adoração ao Senhor. Qual é a mudança que Deus quer fazer? É externa? Não, é aqui dentro de mim e de você. Porque quando muda aqui dentro, tudo à minha volta muda. Quando muda o meu pensamento, a minha mente, Romanos 12, verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao culto racional de vocês. Versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escuta, é quando a gente muda a mente, é quando muda aqui dentro, e aí eu declaro: meu justo vive pela fé. Eu entendi, a minha vida é uma vida de fé. E aí vem o texto que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que, sabe, tudo coopere para não dar bom, todavia eu vou me alegrar no Senhor, e eu vou exultar no Deus da minha salvação.